Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor.
Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Jeremias, capítulo 37. O rei Nabucodonosor da Babilônia
pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus que eu, o profeta Jeremias, entreguei a eles. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Senemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar comigo. Eles disseram: Por favor, Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: O exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, Senhor, lhes dou este aviso: não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém, porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Senemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: Você está fugindo para o lado dos babilônios. Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra. E eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, e contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda.
Jeremias. Capítulo 38. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Seremias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto. Pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia que trabalhava no Palácio Real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens ali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio. Pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus, que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios e eles a queimarão. E você não escapará deles.
O rei Zedequias respondeu: Mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no Palácio Real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: Rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o senhor também não escapará deles. O senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos. E vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então, todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Salmo 120. Canção de peregrinos. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu: ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Capítulo 3. A traição de Simão. Quando Onias III era grande sacerdote em Jerusalém, os moradores da cidade santa tinham paz e felicidade. E as leis eram rigorosamente obedecidas, pois Onias era muito religioso e odiava o mal. Reis da Síria e do Egito respeitavam o templo e aumentavam a sua glória, enviando-lhe presentes.
Até o rei Seleuco IV Filopator da Síria pagava do seu próprio dinheiro todas as despesas dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Um homem chamado Simão, do grupo de sacerdotes de Bilga, que tinha sido nomeado administrador do templo, teve um mal-entendido com o grande sacerdote Onias a respeito da administração do mercado da cidade. Não podendo convencer Onias, Simão foi falar com Apolônio, filho de Trasaios, que naquela época era o governador da província da Cilicíria e da Fenícia. Simão contou a Apolônio que havia muitas riquezas no tesouro do templo. Ninguém sabia quanto dinheiro havia sido guardado ali, mas era muito mais do que o necessário para pagar as despesas dos sacrifícios. Portanto, todo aquele dinheiro podia ser entregue ao tesouro do rei. Eliodoro em Jerusalém. Apolônio se reuniu com o rei. Ele contou o que tinha sabido a respeito do dinheiro que estava guardado no tesouro do templo. Aí, o rei mandou que Eliodoro, seu primeiro-ministro, fosse até lá, pegasse aquele dinheiro e o trouxesse para ele. Eliodoro saiu imediatamente, fazendo de conta que estava indo visitar as cidades da província da Cilicíria e da Fenícia. Porém, o que ele ia fazer era cumprir a ordem do rei. Quando Eliodoro chegou a Jerusalém, foi bem recebido por Onias, o grande sacerdote. Eliodoro contou a Onias o que ele tinha ouvido dizer a respeito do tesouro do templo. Explicou o motivo da sua visita e perguntou se era verdade a história sobre o dinheiro. Onias respondeu que não era verdade o que Simão, aquele mentiroso sem vergonha, tinha dito. A verdade era que uma parte do dinheiro depositado no templo ficava reservada para as viúvas e os órfãos, e a outra parte pertencia a Hircano, filho de Tobias, um homem muito importante. E disse também que a soma total que havia no tesouro do templo eram 14.000 quilos de prata e 7.000 quilos de ouro. Além disso, era inteiramente impossível mexer com aquele dinheiro. Isso seria fazer uma grande injustiça contra os que confiavam na santidade e na segurança do templo, um lugar sagrado que era famoso no mundo inteiro. Mas Eliodoro insistiu, dizendo que as ordens do rei precisavam ser obedecidas e que o dinheiro devia ser levado para o tesouro do rei. No dia marcado, Eliodoro entrou no templo para fazer uma lista das riquezas que havia no tesouro. Isso causou um grande mal-estar em todos os moradores de Jerusalém. Os sacerdotes, vestindo os seus mantos, se curvaram diante do altar e pediram que Deus, que havia dado as leis a respeito dos depósitos, guardasse seguro o dinheiro para os que haviam depositado no templo. Era de cortar o coração ver Onias, o grande sacerdote, pois o seu rosto pálido mostrava a aflição da sua alma. Ele estava tremendo de medo, de modo que todos os que o viam percebiam quanto ele estava sofrendo. Todos saíram das suas casas e se ajuntaram para orar, pedindo a Deus que não deixasse que o templo fosse profanado. Mulheres vestidas com roupas feitas de pano grosseiro e com os seios descobertos enchiam as ruas. Muitas moças, que normalmente eram proibidas de sair de casa, correram para os portões da cidade ou para as muralhas
enquanto que outras ficaram nas janelas, espiando. Todas, com as mãos levantadas, pediam a ajuda de Deus. Dava dó ver todos os moradores deitados com o rosto no chão e ver como sofria o grande sacerdote, cheio de aflição. Enquanto pediam ao Senhor Todo-Poderoso que guardasse bem seguro o dinheiro que tinham depositado no tesouro do templo, Eliodoro estava cumprindo a ordem do rei. Mas, quando ele chegou ao tesouro do templo com seus guarda-costas, o Todo-Poderoso Rei dos Espíritos Celestiais e de todas as autoridades se manifestou com um poder tão grande que todos os que tinham tido o atrevimento de acompanhar Eliodoro ficaram apavorados e perderam as forças por causa daquela manifestação do poder de Deus. Numa visão, eles viram um cavalo arreado com os arreios mais finos e montado por um cavaleiro de aparência terrível, vestindo o que parecia uma armadura folhada a ouro. O cavalo avançou, furioso, contra Eliodoro e o atacou com as patas dianteiras. Eliodoro viu também 2 moços muito fortes, muito bonitos e bem vestidos. Puseram seus lados de Eliodoro e os 2 começaram a chicoteá-lo sem parar. De repente, Eliodoro caiu no chão, desmaiado. Os seus companheiros o colocaram numa esteira e levaram embora aquele homem que um pouco antes tinha entrado no tesouro do templo com muitos companheiros e com seus guarda-costas, mas que agora não podia ajudar a si mesmo. E todos os que estavam ali declararam que tinham visto o grande poder de Deus. Derrubado pelo poder de Deus, Eliodoro tinha ficado estendido no chão, sem poder falar e sem qualquer esperança de melhorar. Enquanto isso, os judeus louvavam o Senhor, que com esse milagre tinha protegido o seu templo. E o templo, onde um pouco antes havia medo e confusão, agora estava cheio de alegria e felicidade por causa da grande manifestação do Senhor Todo-Poderoso. A conversão de Eliodoro. Alguns amigos de Eliodoro foram depressa falar com Onias. Pediram que ele orasse ao Altíssimo para que conservasse com vida aquele homem que estava largado na cama, quase morto. Onias ofereceu um sacrifício pela cura de Eliodoro. Enquanto ele oferecia o sacrifício para tirar pecados, os mesmos 2 moços, usando as mesmas roupas, apareceram de novo para Eliodoro. Eles ficaram de pé na frente dele e lhe disseram: Olha, fique muito agradecido ao grande sacerdote Onias, pois foi por causa dele que Deus, o Senhor, salvou a sua vida. E você, que foi castigado por Deus, agora fale a todos sobre o poder maravilhoso de Deus. Quando acabaram de dizer isso, os 2 desapareceram. Aí Eliodoro ofereceu um sacrifício a Deus e fez muitas promessas àquele que o havia salvado da morte. Depois foi e se despediu em paz de Onias e voltou com seu exército até onde estava o rei Seleuco. E Eliodoro contava a todos as coisas que o Altíssimo Deus havia feito, coisas que ele tinha visto com seus próprios olhos.
O rei perguntou a Heliodoro quem seria o homem mais indicado para ser enviado outra vez para Jerusalém. Heliodoro respondeu: se o senhor tiver um inimigo, ou se souber de alguém que esteja planejando fazer uma revolução contra o seu governo, então mande esse homem para Jerusalém. Se por acaso voltar vivo, ele voltará todo ferido, pois ninguém pode negar que existe uma força divina naquele lugar. Aquele que mora no céu vigia aquele templo e o protege. Ele ataca e mata as pessoas que vão lá com más intenções. Foi isso que aconteceu com Heliodoro, e foi assim que o tesouro do templo foi salvo.